Boa noite, boa noite. Preciso falar sobre o último post que eu acabei de fazer. Assim que eu postei, eu comecei a ficar com as mãos geladas e a me tremer, porque eu sei que é um assunto grave, é um assunto pesado. E eu preciso falar sobre isso. Porque eu sei, por experiência própria, que a pornografia vai te fazer olhar para Jesus com olhos sexuais. Vai te fazer olhar para tudo que é divino, para tudo que é do céu, com olhos pornográficos. Porque quando a gente se acostuma a buscar sexo em tudo que vê, a gente vai buscar sexualidade em tudo o que vê, até em Cristo Jesus. A gente começa a se questionar se Jesus conseguiu resistir àquilo que nós não conseguimos resistir. A gente começa a questionar se Jesus foi mesmo santo, porque nós não somos capazes de resistir às tentações que ele resistiu. Então é muito importante que a gente pare para pensar, pare para refletir a respeito daquilo que a gente está consumindo e alimentando a nossa cabeça, alimentando quem a gente é. Eu disse no meu post que o consumo pornográfico vai te fazer sexualizar também a Cristo, e isso é sério. Porque eu, enquanto consumia a pornografia, enquanto pornificava todas as coisas que eu estava vendo todos os dias, porque quando a gente começa a consumir pornografia, a gente faz isso todos os dias. Chega um ponto que a gente não consegue mais passar um dia sem um consumo pornográfico. A gente começa a pornificar tudo à nossa volta. A gente vai olhar para todas as pessoas como potenciais objetos sexuais, como potenciais produtores de prazer para nós. Preciso que vocês tenham essa consciência, porque quando vocês forem olhar para a Bíblia com a mente pornográfica de vocês, vocês também vão olhar para ela buscando sexualização. Vocês também vão olhar para ela buscando pornificação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando tudo o que a gente vê é sobre sexo, quando tudo o que a gente relativiza para poder consumir pornografia sem sentir culpa, quando tudo a gente relativiza, a gente acaba sexualizando todas as coisas. E aí, quando a gente precisa olhar para Cristo, o que a gente vê nele reflete aquilo que nos governa, que nos domina, que é a necessidade, o desejo sexual. Então, se tudo que você enxerga, se tudo que você decide enxergar, se tudo que você escolhe enxergar diz respeito a sexo, quando os seus olhos, esses mesmos olhos, precisarem focar em Jesus, você vai começar a duvidar que ele pode resistir às coisas que você não pode. Você vai duvidar da santidade de Jesus e você vai começar a se questionar se ele realmente foi santo. E olha a gravidade disso. Você põe em xeque toda a Bíblia. Me pergunto sinceramente se esses líderes religiosos que duvidam da veracidade da Bíblia, que duvidam que ela é a palavra de Deus revelada para nós, não é o próprio Deus. Deus não se define nem pelo nome Deus. Mas quando a gente duvida da palavra, quando a gente põe em xeque a palavra de Deus, a gente põe em xeque tudo a respeito de quem Deus é. E aí a gente começa a questionar se Jesus foi realmente puro, se ele foi realmente imaculado, se a gente deve mesmo acreditar naquilo que ele disse. A gente põe em xeque todas as coisas. Vocês conseguem entender isso? A gente começa a criar heresia no nosso coração. Se a gente não protege os nossos olhos daquilo que nos faz pecar, tudo que a gente olha, a gente vai ver pecado, mesmo que não tenha. E aí a gente eleva o nosso coração ao nível mais alto de perversão, que é a perversão contra o Espírito Santo. Quando tudo a teu respeito inspira prazer, quando tudo busca prazer sexual, quando tudo o que diz respeito a você se resume à sua carne, automaticamente a sua relação com o próprio Deus fica absurdamente abalada. Porque você não vai conseguir ter
um relacionamento com um Deus santo se você não consegue crer que existe santidade? Porque você tá tão abalado, tão coisificado que você vê coisa em todas as pessoas. A gente hipersexualizou os nossos olhos. Então, um olhar hipersexualizado, quando olha para Cristo, vê o quê? Você que consome pornografia, você nunca se perguntou se Jesus era mesmo virgem no ministério dele? Você nunca se perguntou se ele realmente não cometeu atos sexuais com Maria Madalena, como muitos heréticos dizem por aí? Você nunca se perguntou isso? Você que tem problema com pecado sexual, que acha que nada é capaz de governar a tua carne, como é que você crê verdadeiramente que Cristo pôde fazer isso? Você subverte dentro de você, você perverte dentro de você todas as coisas, isso é muito grave. Então eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o rosto dele, santo e digno, possa resplandecer sobre a sua vida e te proteger de não acabar apostatando por não acreditar na santidade de Jesus em função da ausência da sua. Bom, Deus sabe dos seus problemas, entrega para Ele. Por favor, entrega para Ele. Antes que você peque contra Cristo, como eu pequei muitas vezes. Mas eu tive a graça e a misericórdia de Deus de poder voltar atrás, de me redimir, de encontrar o perdão de Cristo através do sangue dele. E de hoje estar aqui, podendo afirmar a você que o pecado sexual não é mais um pecado que me domina. Que a pornografia não é mais um pecado que me domina. E, infelizmente, afirmar para você também que tudo o que eu consumi de pornografia nos últimos anos, em que consumi, não vão sair da minha mente mais. Vão ser recursos imagéticos para a dominação do pecado sobre a minha vida, provavelmente para sempre. Porque uma vez que nós experimentamos o pecado, o Espírito Santo pode até afastar o pecado de nós, impedir que nós caiamos novamente. Mas o gosto do pecado vai estar na nossa boca. Você não vai conseguir esquecer o que você viveu. Então, o que eu sugiro a você que tem problema com pornografia é que se volte para Jesus, que busque olhar para Ele como o santo que é, que louve a Ele com cânticos para que sua boca se ocupe, que seus pensamentos se ocupem, que o adore com obras para que seu corpo se ocupe, para que sua mente se ocupe. Não fique sozinho, fuja do pecado. Não fique sozinho em casa, com internet, com televisão, com YouTube, com site de pornografia. Não fique sozinho, fuja. Evite sexualizar os seus olhos para que você não sexualize Jesus. Meu coração arde de desespero de pensar quantas vezes você não possa ter já passado por isso. Não faça isso consigo e com a sua fé. Precisava falar isso pra você. Precisava te dizer isso, ok? Deus te abençoe, tá? Você possa se livrar daquilo que te dói. Porque Jesus diz pra você que você pode sair da gaiola espiritual que você mesmo se colocou. Ele já destrancou a porta pra você. Vai lá e abre, vai lá e sai. Decida hoje. Jesus está te esperando do outro lado da tua prisão. Na liberdade. Na liberdade de escolha. Sabe? Na liberdade de você poder dizer não pro pecado, dizer não para aquilo que te destrói, dizer não para aquilo que te causa depois culpa, remorso, angústia e solidão. Você não tá sozinho. Tá bom? Fique em paz. Deus te abençoe.